lembra como que é melhor terminar do que começar? Então, ele deu valor ao começo, mas não deu valor ao final. Então, ele está buscando no fim da vida uma feiticeira que possa consultar Samuel entre os mortos. Esse é um fim triste para o primeiro rei de Israel. Então, lembre-se, Deus quer você terminando melhor do que começou. A carreira da nossa fé, ela aponta para um final glorioso e não um final de derrota. Repito, não importa como você começou, importa como você vai terminar. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez. Primeiramente, como sempre, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, por você estar aqui. E, não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar, de colocar aí quem você gostaria de saber sobre nessa nova temporada. E hoje estamos com o quadro, de novo, Conhecendo Mais a Bíblia, onde estaremos falando aí de um personagem, né? E o meu convidado, ele é, como sempre, muito especial. Não é um convidado novo, porque é um convidado onde já veio aqui várias vezes, porque eu amo ouvir ele falar da palavra, eu amo ouvir o jeito que ele fala, que ele expressa. E é óbvio que o que eu amo e o que eu quero para minha vida, eu quero para a vida de vocês, que vocês também possam ouvir. Prestem atenção que ele vai falar aqui sobre quem que ele vai falar hoje. Vem com a gente. Meu pastor, muito obrigada pela tua presença mais uma vez. Você já é de casa. Sim. Já é de casa. Sim. Muito obrigada pela tua presença, pela sua disponibilidade, por você estar aí sempre disposto a falar de Cristo, né? E é isso. Muito obrigada. Nathalie, o prazer é nosso de estar aqui mais uma vez, tá? No seu podcast, falando para a sua audiência. E eu que me sinto muito lisonjeado por estar aqui. E o assunto hoje é muito interessante, importante. Vamos deixar acontecer. Ah, tá. Não, mas eu preciso falar que quando ele falou, eu falei, não acredito. Tinha que ser ele para escolher. Tinha que ser ele para escolher. Porque gosta de um desafio, gosta de... Não, tudo para ele é muito simples, gente. E quando eu falo, cara, pelo amor de Deus, o cara fez isso, o cara fez aquilo. E ele, não, é normal, é muito bom falar. Eu falo, Senhor, nasceu para isso, é o chamado, é o mestre, não é não? É o mestre. Quando eu tô assim, como é que é isso? Como é que vai achar? É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. O que tu me diz? Conta aí pra gente. Bom, o assunto que a gente sugeriu, né, o nosso personagem, o primeiro rei de Israel, né, um personagem totalmente decisivo para Israel, porque Israel vai sair de um sistema tribal para um sistema de governo, né? E nós vamos falar do primeiro rei, Saul, primeiro rei de Israel, que foi para Israel um marco, uma decisão, haja visto que foi o próprio povo quem pediu a Deus que eles tivessem um rei e eles o escolheram. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu queria começar abrindo a Bíblia, claro, para a gente ler alguma coisa sobre, aqui. Tá bom? Uhum. Nós vamos ler aqui o primeiro livro do profeta Samuel. Ok? O primeiro livro do profeta Samuel, aí você já vai anotando. É importantíssimo você anotar. Deixa eu te explicar o porquê. Porque a caneta pequena vale mais do que uma memória longa. De repente você fala assim, não, eu vou guardar. Aí amanhã você esqueceu. Não guarda. Né? Então uma canetinha agora, um rabisco aqui num cantinho da Bíblia, ou você já está pronto aí com tudo em mãos, vai ser de suma importância para você. Vitor, que a gente vai ler. Me arruma esse lápis aí, Vitor, por favor. Então, primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos ler, tá? Valeu. O capítulo 9, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, onde vai se destacar o princípio da história de Saul, que vai aqui se tornar o primeiro rei de Israel. 1 Samuel 9, verso 3, você pode até ler outros, né? Mas eu quero me ater ao verso 3, que diz assim: perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul seu filho: toma, pois, agora contigo um dos moços, levanta-te e vai e procura estas jumentas. Bom, coisa simples, né? Coisa simples. Tudo bem que um jumento hoje para um jumento há 4.000 anos atrás é uma grande diferença, um animal de suma importância para o trabalho de um povo que era 100% agrícola, então era de muita importância. O que vai acontecer? Saul ele vai sair para procurar as jumentas do pai, algo muito
simplório, algo muito comum, né? Não tem nada demais aqui, mas é assim que vai começar a chamada dele. As pessoas hoje se prendem assim, bom, para começar uma chamada tem que ser algo extraordinário, precisa ter um outdoor, né? Precisa ter uma trombeta tocando. Não, as coisas com Deus começam simples, um dia como o outro qualquer. Então, o que vai começar a acontecer na vida de Saul foi como um dia como outro qualquer. Muito pelo contrário, parecia-se que o dia ia se tornar em um grande prejuízo, né? Perder jumentas naquele tempo era perder muito dinheiro. Então, para Saul e para o seu pai, o dia ia ser bem difícil e ia terminar um pôr do sol com um grande prejuízo. Mas Deus ele tinha outros planos, né? Então, a nossa chamada, a sua, a dessas pessoas que estão nos assistindo, ela pode começar, o princípio do dia pode começar assim, bem tumultuoso, né? Bem dificultoso, mas até o sol se pôr, Deus tem um profeta para cruzar seu caminho, Deus tem uma palavra para a tua vida, e o que parecia prejuízo vai acabar em grandes bênçãos, né? Foi o que Deus planejou para aquele dia na vida de Saul. Então, vamos ler mais um textinho aqui nesse trecho do capítulo 9. Saul saiu para buscar as jumentas, ele tinha um rapaz com ele, né? E esse rapaz, Saul está muito perto de desistir, e ele diz assim, o moço que está com ele diz assim, olha, me parece que por aqui tem um vidente, tem alguém que fala com Deus e tal, e Saul bate a mão nos bolsos e diz, olha, eu não tenho uma moeda, porque era comum você ofertar um homem de Deus antes de pedir que ele interceda por você. Era muito comum, né? Isso ficou, vamos dizer assim, eternizado nos ministérios dos homens de Deus. Então, o Saul não quis ir, ele falou, eu jamais posso procurar um homem de Deus de mão vazia, eu preciso primeiro honrar o homem de Deus e pedir que ele interceda pela minha vida. O rapaz disse assim, olha, eu tenho aqui algumas moedas, eu vou te dar, e você, então pergunta a ele se essas jumentas vão voltar, se você vai conseguir achar. Então ele põe essas moedas, vai em busca de Samuel, que ele nunca tinha visto na vida, ele encontra Samuel, Samuel não se revela porque ele pergunta assim, tem um profeta aqui? Tem algum profeta aqui? Samuel não se revela e o chama. Então, eles caminham juntos. Então Saul pergunta de novo, olha, eu preciso que você me diga, tem algum profeta? Então Samuel diz assim, eu sou o profeta. Mas por que Samuel caminha com ele, mas não se revela para ele? Vamos ler, por que o Samuel caminhou com ele, mas não se revelou para ele? Capítulo 9 ainda, e o verso é o 16. Olha aqui. Essas são as palavras de Deus, tá? Se a gente ler o verso 15 do capítulo 9, porque o Senhor se revelou a Samuel e falou aos seus ouvidos naquele dia, antes mesmo que Saul tivesse vindo. Verso 16. Disse o Senhor, amanhã por estas horas te enviarei um homem da tribo de Benjamim. Tu o ungirás por capitão sobre meu povo, Israel, porque ele livrará meu povo dos filisteus, porque tenho eu ouvido o clamor do meu povo que tem subido até a mim. Então veja bem, por que Samuel não se revelou a Saul? Porque antes de Saul vir a Samuel, Deus já tinha dito, eu estou te mandando um homem da tribo de Benjamim. Veja que com Deus ele não tem esse negócio assim, será que é de Deus? Não, com Deus não há confusão. Deus disse, vou te mandar um homem. Antes que Samuel dissesse, como vou saber quem é? Deus disse, vou te mandar um homem assim, ele está fazendo isso, a tribo dele é Benjamim, ele está vindo fazer isso, ele vai passar por aí, eu estou enviando. Veja bem, Saul estava procurando as jumentas, mas ele não sabia que o perder das jumentas, o andar muito aquele dia, tudo isso fazia um plano, fazia parte de um grande plano de Deus. Então não sei por onde você tem andado em procura de algo que se perdeu. Parece que você está indo mais para longe do que para perto. Mas não, isso tudo faz parte de um grande plano de Deus para a sua vida. Mantenha o foco, você só parece estar perdido. Deus não perdeu o controle de nada na sua vida. Então vamos lá. Quando Deus disse a Samuel, eu vou te enviar um homem da tribo de Benjamim, no versículo 17, quando Samuel viu Saul, capítulo 9, verso 17, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu, eis aí o homem que eu te falei, a quem eu te enviaria, e ele dominará sobre meu povo. Se a gente pular para o verso 19, então Samuel vai falar a Saul, eu sou o homem a quem tu procura, vem comigo, come comigo, e amanhã eu falarei tudo quanto teu coração precisa saber. Jesus. Então veja bem, o homem de Deus
ele não joga com os sentimentos das pessoas, tá? É muito sério o que eu estou falando. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não recebe você para ler você, ok? Você já está vindo e Deus já contou, e já contou o que vai acontecer, o que Samuel precisa saber, ele já sabe, já está com ele. Ele é tão seguro de si que ele disse ao Saul, vamos comer, vamos sentar, vamos descansar, você está muito afoito, sabe? Então, o homem de Deus, ele não lê você para revelar você. Ele já tem de Deus a resposta antes de você chegar. Então, o homem de Deus não é afobado, o homem de Deus não está lendo o Saul. Só deixa a gente afobado, né? Imagina só um ansioso, olha, eu quero saber onde está meus ouvidos, tá mandando eu comer, ficar, dormir, só para depois eu saber. E você está preocupado com algo que se perdeu. Isso aí. Então, você vê qual é o foco de Deus na pessoa do homem de Deus, é tranquilizar você. Né? Verdade. Então, eles conversam, né? Para a gente ganhar tempo. Eles conversam, eles se alimentam ali, eles comem. Eu gosto dessa palavra de Saul ou de Samuel, quando ele diz no verso 20, quanto às jumentas que há 3 dias se perderam de ti, não te preocupes o teu coração sobre elas, porque elas já foram achadas. Quando foi que a jumenta foi achada? Quando Saul achou Samuel. Então, quando é que eu encontro o que eu perdi? Quando eu encontro o propósito de Deus. Às vezes a gente está procurando coisas nossas que se perderam. E tudo que Deus quer é que a gente ache o propósito. Verdade. Sabe? O propósito. Então, quando ele achou o Samuel, as jumentas em algum lugar foram encontradas. Então, isso é muito importante, manter em mente. Verso 22, porém Samuel tomou a Saul e ao moço que com ele estava e levaram os dois para uma casa, um lugar mais acima, onde todos os convidados estavam. Verso 24 do capítulo 9, levantou, pois, o cozinheiro e pegou com o garfo a maior porção que havia e pôs diante de Saul. Então disse Samuel a ele, eis que isso tudo foi reservado para ti. Come, pois, agora, porque tudo se guardou para essa ocasião. Tendo ouvido isto, juntamente com aquele povo, assim comeu Saul naquele dia com o profeta Samuel. Então Samuel já tinha reservado uma mesa, um lugar em destaque, um alimento diferente, porque Samuel já sabia que aquele rapaz que procurava jumentas era agora um líder de um povo. Então vamos lá, para eu comentar melhor, vamos ler o verso 27. E desciam eles quem? Desciam Samuel, descia Saul e o moço de Saul. E desciam eles para a extremidade daquela cidade. Então disse Samuel a Saul, diz ao teu moço para que passe adiante de nós. E esse passou. E ele disse, porém ficaremos nós agora aqui e eu te farei ouvir as palavras de Deus. O moço que andava com Saul era um moço de Deus. Foi ele que deu dinheiro a Saul para honrar a vida do profeta. Mas, todavia, porém, entretanto, tem momentos que gente boa tem que ficar fora do seu caminho. Gente boa. Não estou falando de gente que se levantou, que está ali por alguma razão para atrapalhar a sua vida, mas não vamos nos ater a isso. O menino era um menino bom, era um menino que trabalhava para o pai de Saul, mas naquele momento o que Saul precisava ouvir, não cabia aquele menino ouvir. Eu me faço também lembrar de Abraão, quando Abraão está indo levar Isaac, e com ele vai 3 moços carregando o jumento, na hora de subir o monte, Abraão disse aos meninos, fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos adorar. Então, há momentos que a gente tem que deixar um pessoal de fora. Tá? Tem amigos, tem família, mas tem um momento que é decisivo. A palavra que Deus quer contar para você, não quer contar para eles. Até Jesus, quando ia fazer alguma coisa, ele sozinho. deixava... A maioria ele das não orações. ia os 12, ele sempre tinha, Exato. quando ele foi, né? Quando ele ressuscitou, não eram todos que iam. Tinha uma hora Exato. que ele tinha as pessoas certas. Perdão, exatamente. Então, há momentos que quando não são pouquinhos, nenhum, para ouvir a voz de Deus. Então, assim foi. Aqui, permita eu destacar assim, eu acho que vai ficar de fácil compreensão, os pontos fortes de Saul. Vamos destacar, para a gente ganhar tempo, os pontos fortes de Saul. Primeiro ponto, você anota aí nas suas anotações. O primeiro ponto forte de Saul, eu quero chamar aqui os seus pontos fortes, olha só. Capítulo 10, verso 1. Tomou Samuel o vaso do azeite
E derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse, porventura, não te ungiu o Senhor sobre capitão de sua herança? Primeiro ponto forte de Saul. Quem ungiu foi o Senhor. Quem está falando é Samuel. Ungido do Senhor. Ele é ungido do Senhor. Quem declarou isso? Samuel. Quem é Samuel? Samuel é um homem que detém os 3 poderes da nação sobre ele, porque numa época em que não tinha juiz, profeta e sacerdote, Samuel era os 3. Ele tinha esses 3 poderes sobre seus ombros neste dia. Então, ouvir Samuel, porque Deus disse assim, ó, as palavras de Samuel nenhuma eu deixei cair no chão, todas eu honrei. Então, quem está falando é Samuel, um homem que Deus honra as palavras. Então, Samuel está dizendo, Saul, você é ungido de Deus para liderar esse povo que não é seu. Então, não há dúvida. Primeiro ponto forte de Saul foi Deus que ungiu. Ah, mas foi o povo que escolheu. Concordo, posso até falar isso mais aqui para frente, mas não podemos fechar os olhos para isso. Saul era ungido do Senhor. Com certeza. Tá? Porque começou muito bem o E seu Davi ministério. falou isso várias vezes depois, né? Que ele era Muitíssimas ungido vezes, do né? Senhor. Pelo menos por 2 ou 3 vezes ele esteve na mão de Davi para morrer. E Davi disse, eu não toco em quem Deus unge. Isso aí. Né? Uhum. Então, esse é o seu primeiro ponto forte. Vamos ler o capítulo 11, 1 Samuel 11. Olha, eu vou ler aqui. 1 Samuel 11, verso 12. 1 Samuel 11, 12, olha só. Então disse o povo a Samuel, quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos estes homens para que o matemos. O que está acontecendo aqui? Saul participa de um primeiro combate, é campeão, é vitorioso, não perde nenhum homem, volta vitorioso. Aí o que acontece? Quem não acreditava... Isso já rei? Ainda não rei, né? Porque é importante sua pergunta. Por que ele ainda não é rei? Aqui no capítulo 10, verso 1, ele foi ungido como capitão. Uhum. Capitão, né? O que é isso aqui? É Deus testando. Uhum. Deus vai fazer a mesma coisa com Davi, tá? Deus unge, mas só dá o trono depois que treina. Entende? Porque tem gente que é ungido hoje e ele quer o trono hoje. Né? Então, Saul foi ungido, Davi foi ungido, Deus unge, é verdade. O Espírito se apodera, é verdade. Mas você só assume o posto depois de um grande treinamento. Verdade. Então, deveria ser assim, né? A Bíblia manda que seja assim. Que seja assim, né? Então você vê grandes fracassos por causa disso. Se unge, mas não treina. Isso aí. E treinamento e unção são 2 coisas bem distintas uma da outra. Né? Verdade. Guarda isso. Então, vamos lá. Ele é um capitão. O que um capitão fez? Ele foi à guerra, deu tudo certo, e quem não creu em que Deus era com ele, os homens pediram ao Samuel. Olha, os homens que disseram que ele não ia ganhar, ele ganhou. Agora, dá esses homens para cá que nós vamos matar todo mundo aqui. Todo mundo ficou quieto, até Samuel ficou um pouco apavorado com essa situação. Mas aí o Saul vai abrir a boca. Aí entra o segundo ponto forte dele. Ó. Verso 13 do capítulo 11. Porém, Saul disse, hoje não morrerá nenhum homem, pois quem fez o livramento foi o Senhor no meio de Israel. Olha o que Saul está dizendo. Eu fui lá, eu ganhei, o combate foi nosso, eu voltei campeão, mas eu tenho consciência que o livramento foi de Deus. Então, ele servia ao Senhor e sabia que era ele acima de tudo. Entende? Esse é o papel do ungido. Eu sou ungido porque eu sou uma ferramenta do querer de Deus, não porque eu sou a última Coca-Cola do deserto. Né? Eu sou da prateleira de cima, eu tenho unção e você não. Saul não fez isso. Saul poderia dizer, é verdade, vamos matar quem estava querendo tirar de mim o que Deus me deu. Não, ele disse, gente, ninguém vai morrer. Quem fez o livramento foi Deus, não foi eu. Tá? Então esse é o primeiro ponto forte, o segundo ponto forte dele. O primeiro, ele era ungido de Deus. O segundo, o carisma dos guerreiros. Ele tinha carisma com os homens de guerra. Os homens olhavam para ele e se inspiravam. Tá? Por causa deste comportamento, Saul, ele era carismático com os homens de guerra. Terceiro ponto forte de Saul. Vamos ler capítulo 13, 1 Samuel 13. Vamos ler? 1 Samuel 13, verso 2. Saul escolheu dos seus homens 3.000 homens em Israel para estar com ele. 2.000 ele colocou em Miquinás, nas montanhas de Betel, e 1.000 com Jonatas, seu filho, em Gibeá, nos termos de Benjamim. E os demais, ele despediu cada um para a sua casa. Terceiro ponto forte de Saul, ele tinha consigo todo o exército. Terceiro ponto forte, nenhum homem de guerra
ficou distante de Saul. Todos os guerreiros estavam vocacionados e inspirados a seguir Saul. Um homem ungido, um homem de carisma e um homem do exército, um homem de guerra. Por que eu digo um homem de guerra? Porque Saul, nos homens que estavam junto dele, dos ombros, né, ele era o maior de todos. Do ombro para cima ninguém ganhava dele. Ele se destacava. Você podia ver Saul de longe, porque do ombro para cima ele era bem grandão. Dizem os mais entendidos que era possível que Saul tivesse 2,10 metros de altura. E ele pertencia a Benjamim. Se a gente lê Juízes, é porque não dá tempo, mas você procura Juízes, a guerra civil que Israel teve, uma guerra interna. E por que essa guerra surgiu? Surgiu porque um levita estava no templo, oficializando ali no templo, trabalhando para Deus, deixou a esposa em casa. Um benjaminita, um homem de Benjamim, invadiu a casa desse levita, violentou a esposa desse levita e a matou. Foi embora para Benjamim. O levita voltou para casa, encontrou a esposa morta. Soube-se que foi um benjaminita. O que o levita fez? Ele cortou os pedaços da esposa e para cada pedaço ele escreveu uma carta e mandou para o restante das tribos contando que um benjaminita tinha matado a mulher dele. Sabe o que aconteceu? Todas as tribos se revoltaram contra a tribo de Benjamim e a cercaram. Veja, 11 tribos, melhor, 10, né? Porque a de Levi não guerreava. Mas as 10 tribos cercaram Benjamim. Ela podia sucumbir naquele dia, pois ela aguentou 6 meses cercada. De guerra, foram 6 meses de derramamento de sangue e Benjamim não sucumbiu. E a Bíblia fala que era pequena, que ela era menor, né? Menor. Que tinha. Então você vê, uma tribo pequena como Benjamim resistiu 10 tribos durante 6 meses. Para você ver o poder de guerra que os benjaminitas tinham. Caraca. Né? Então Saul era um homem grande, forte e guerreiro. Ou seja, quando o povo pediu que fosse ele, Deus disse, vou ungí-lo, meu espírito estará com ele. E Deus deixou bem claro, ele é quem vai livrar Israel dos filisteus. Ou vai tirar os filisteus dos termos de Israel. Israel se verá livre dos filisteus. Em outras palavras, o que Deus está dizendo? Os filisteus vão morrer na espada de Saul. E quem era ali o ás na manga dos filisteus? Golias. Então Saul estava ungido para pôr um fim em Golias. Então tudo isso já estava no script de Deus. Deus só estava esperando esse treinamento. Então, mais um ponto forte de Saul, capítulo 16. Né? Capítulo 16, vamos ler aqui. Verso 1. Capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando você terá dó de Saul, quando eu já o tenho rejeitado, para que não reine sobre Israel? Agora enche o teu chifre de azeite e sobe até Jessé, na montanha de Belém. Vou me ater a esse aqui. Até quando terás dó de Saul, quando eu tenho rejeitado? Quem disse isso foi Deus a Samuel. Deus está dizendo, por que você intercede por alguém que eu não quero? Qual é o ponto forte de Saul aqui? Ele era amigo do profeta. Mesmo quando Deus disse assim, eu não quero mais ele não segue minha palavra, ele desobedeceu minha ordem, o que Samuel tinha que fazer? Ok, Senhor. O Senhor é que... Não, ele chora, ele pede a Deus mais uma chance para o Saul. Então, Saul ele tem a amizade dos maiores profetas da antiguidade. Então, vamos lá. Ele é ungido, ele tem carisma, ele é amigo do profeta. Então você vê, ele começou muito bem o ministério dele. Ele tinha tudo para dar certo. Mas as palavras de Salomão, filho do grande rei Davi, foram estas, que é melhor o final das coisas do que o começo dela. Tem muita gente começando bem, mas terminando muito mal. O mais importante das coisas é terminar. Possa ser que você comece bem devagarinho, mas você vai terminar mais rápido. Comece embaixo, mas você vai terminar em cima. Então, se o seu começo está sendo pequeno, parabéns. Ora, um parabéns porque está começando pequeno, sim, porque já dizia a filosofia da minha avó, quem nasce grande é filho de elefante, né? Que já nasce grandão. Então, você não precisa nascer grande. Começa pequeno e deixa Deus dar o devido crescimento. Fique tranquilo que se você é ungido, Deus honrará cada passo que você está dando. Amém. Tá? Então, vamos lá. Esses são os pontos fortes do Saul. Mas ainda quero ler mais alguns aqui. Vamos ler aqui.
Vamos ler aqui, deixa eu encontrar. Como pode, né? Tantos Sim. pontos desse e escolhido, sempre falando, né, sobre a importância do que o Senhor fez, que ele venceu por causa do Senhor. E Samuel também tinha um carinho muito grande, né? Tinha um carinho por ele. Exato. Porque é igual a gente, quando a gente tem carinho por aquela pessoa, que a gente sabe que aquela pessoa tá fazendo coisa errada, mas a gente, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, Exato. transforma, Senhor, coloca. Eu fico imaginando Samuel falando e Jesus falando isso. E Samuel ele passou a noite Jesus, inteira, a né? Deus. Samuel passou a noite inteira chorando por ele, né? Olha isso. Então, Tu imagina tu ter um Samuel chorando por tu. já pensou? Ó, O grande Samuel chorando a noite inteira por causa de Saul e Deus irredutível, né? aham. Mas vamos entender por que Deus ficou irredutível? Vamos. Porque aqui são os pontos fortes. Agora nós vamos conhecer os pontos fracos, que foi ali a descida dessa ladeira ministerial de Saul. O capítulo é o 10. O verso é o 21. 21. 10, 21. Pontos fracos. Fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se dali então a família de Matri, e dele tomou a Saul, o filho de Quis. Buscaram-no, porém não acharam. Então tornaram a perguntar ao Senhor, dizendo, se aquele homem ainda estava ali. E disse o Senhor, está escondido na bagagem. Que cena é essa? Essa é a cena da unção. Porque todas as famílias estão reunidas. A tribo escolhida foi Benjamim. Tomaram as tribos mais importantes de Benjamim. Caiu sobre Quis. Então vão agora para os filhos de Quis. E quem tinha que estar ali no lugar da escolha era um dos filhos de Quis e o lugar estava vazio. Saul, com medo dessa responsabilidade, fugiu. E eu gosto da Bíblia, que a Bíblia diz assim, verso 22, é Deus dizendo, ele se escondeu na bagagem. Ele tem um ponto forte, mas ele acabou de transformar esse ponto forte num ponto fraco. Ele tem bagagem. É um ponto forte. Ele tem uma grande bagagem para ser um rei. Mas o que ele fez com a bagagem? Se escondeu. Escondeu. Assim são pessoas que têm muito potencial de Deus, mas têm mais medo de acreditar que vai dar certo, de acreditar que vai dar errado do que vai dar certo. Se esconde atrás da sua própria bagagem. Medo da responsabilidade, né? Sim. Medo do que... O ministério, Isso ele traz esse peso, ele traz, até porque não vem de nós, não é? É um grande tesouro que Deus colocou dentro de nós para que sejamos luz para esse mundo e possamos atrair pessoas para Deus. Mas o Saul se escondeu atrás da sua bagagem. Eu não sei qual a bagagem que você tem, de repente é muita, de repente é uma bagagem fantástica, mas ela vai se tornar um ponto fraco determinante na sua vida se você se esconder atrás dela com aquele discurso, tem alguém melhor do que eu por aí. Não, na minha igreja Deus tem alguém melhor do que eu. Olha, porque eu. Porque eu. Né? Ih, já falei muito isso. Foi isso que Moisés disse, Senhor, Arão está lá. Deus não disse, mas é como se eu estivesse vendo Deus dizer, se fosse para chamar Arão, eu estava aqui. Eu estava aqui falando contigo. E o engraçado, assim, no sentido de admirável, é que ele se escondeu, mas Deus achou. Ou seja, muitas das vezes a gente vai se esconder e Deus vai lá achar a gente no meio, é você que eu quero. E vai falando, é você que eu quero. Achou e falou, olha, ele está assim atrás da bagagem, pode ir lá que você encontra. Porque Deus poderia falar, você fugiu, então eu vou escolher outro, eu posso escolher qualquer pessoa. Exatamente. Mas eu quero você. E foi lá e falou, ele está lá e foi atrás dele. Então, de repente, é isso, né? É porque você se escondeu que Deus está chamando você. De repente, são aquelas pessoas que batem no peito dizendo, deixa comigo que eu sei, essas Deus passa muito longe. Né? É verdade. Mas esses que fogem, que dizem essa responsabilidade é muito grande, Deus está dizendo, então é você que tem que ser. Então, ele se esconde atrás da bagagem, é um primeiro ponto fraco. Um segundo ponto fraco de Saul, capítulo 16, vamos lá novamente, verso 14, capítulo 16, verso 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e agora lhe atormentava um espírito mau que vinha da parte do Senhor. Então, cara, que loucura. Um espírito mau da parte do Senhor não combina. Esse negócio. O segundo ponto fraco de Saul é que o Espírito Santo não é mais com ele. E aqui
Não há mais nada que ele possa fazer. Quando o termo diz espírito mal da parte do Senhor, é para deixar claro que Deus não perdeu o controle. Porque parece que Saul vai ser atormentado porque Deus não está mais no controle. Não, Deus retira o Espírito Santo dele, a ação do Espírito Santo Deus tira, e Deus é quem determina que ele vai passar por um tempo de opressão, de frustração. E aqui a gente fala de permissão do Senhor. É o que a gente fala, que é a permissiva. Exatamente. Deus permite que aquilo aconteça. Exatamente. É para deixar claro que Deus não perdeu o controle de nada nessa cena, nessa história e no que está por vir. Né? Para que não soe assim, Deus tirou o espírito, parece então que ele perdeu o controle de Saul. Não. Até a permissão para que o espírito mal atuasse tinha que vir de Deus. É verdade. Então, já não há mais Espírito Santo nele. Se não há mais Espírito Santo nele, não há nada que ele faça que possa agradar quem está ouvindo. Sabe? É tudo dele, agora é tudo Saul. E vale a pena dizer que aqui irias ainda se fazer 3 anos do seu treinamento. 3 anos, ou seja, ele vai reinar 40. 37 anos foi atormentado por um espírito mau. Que loucura. Por quê? Porque ele deu mais lugar aos seus pontos fracos do que valor aos seus pontos fortes. Né? Como é que pode uma transformação tão grande? De um E cara que botava Deus acima disso, sabia se transformar em nisso, nele, no ego, é o poder, na verdade, né? Eu vou te responder no finalzinho. Essa sua pergunta, eu vou responder ela no fechamento aqui da nossa meditação sobre Saul. Essa pergunta que você acabou de fazer. Então, capítulo 18, verso 7. Vamos ler. Capítulo 18, verso 7. Vou ler o 7 e o 8. As mulheres, dançando e cantando, respondiam umas às outras. Saul feriu seus milhares, Davi, porém, seus 10.000 milhares. Então, Saul se indignou. Olha, já não tem Espírito Santo. Quem não tem Espírito Santo se ira com muita facilidade. Então, Saul se indignou muito com aquelas palavras que parecia muito mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a mim, mas a Davi, 10 milhares deram a Davi, mas a mim somente milhares. O que falta a ele senão o reino? Então aqui fica claro o que Saul estava amando. Saul estava amando mais o reino do que a missão. Qual era a missão? Se a gente voltar lá para o capítulo 10, verso 1, Saul foi ungido para pôr fim nos filisteus. Deus ungiu ele para isso, mas ele achou que estava ungido para reinar. Ele estava ungido para possuir o trono. A cadeira é dele, a posição é dele, né? O poder é dele. E não foi para nada disso que Deus ungiu ele. Entende? Então, quando ele ouviu as mulheres cantando, ele viu Davi um rival. Davi tinha acabado de derrubar Golias. Davi tinha acabado de subjugar os filisteus. Ora, era para ser um dia de festa. Não, ele acabou de ver um rival. Acabou de ver um rival. E eu não sei se eu conto essas coisas nesse podcast, porque tem umas coisas que é pesado. Tem umas coisas que é pesado. O ser humano está caminhando... Olha, eu vou falar para você um negócio muito sério. As pessoas estão perdendo o amor próprio. As pessoas... Olha, eu olho você, Deus ungiu você. Eu tenho 50 anos de igreja e eu não tenho a unção que você tem. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu celebrar você, eu vejo em você uma rival. Eu preciso parar você para que você não tome meu lugar. Esse é o papel de quem? De um Saul que não tem Espírito de Deus. E não é isso que a gente vê hoje, só que as pessoas querem tapar o sol com a peneira. Não, esse texto é tão antigo e ao mesmo tempo tão atual. Na verdade, voltou aquele medo que ele se escondeu atrás da bagagem. Sim. Né? Aquele medo que ele não tinha de reinar um medo de, tipo, vou perder meu reino para alguém, porque vem aquele medo. Aquele medo de não reinar era um medo inocente. Olha, gente, eu não me vejo assim. Mas agora este medo é o medo de perder seu poder. Tá? Eu vou usar uma ilustração. Vamos ver se vamos tentar alcançar isso aqui. Veja bem. O que Saul tem agora, quando ele vem e Davi um rival, ele tem esse poder, ele não quer perder esse poder. Então, o que a gente identifica em Davi, em Saul? Senão uma vaidade. Ele é vaidoso, ele é orgulhoso por causa deste poder que ele tomou para si, mas não colocou em prática a missão que Deus deu a ele. Olha, eu te ungi para uma vocação.
Mas não, ele pegou aquela unção e fez fama com ela, Uhum. fez sucesso com ela. Tá? Mas Deus ungiu ele para derrubar os inimigos de Deus e não para ser afamado, não aplaudido pelo povo de Deus. Era isso que ele queria, era isso que ele alcançou, ele não queria que, abre aspas, Davi tirasse isso dele. Uhum. Então ele ficou vaidoso e ficou orgulhoso. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar assim, um câncer de próstata, um homem com câncer de próstata, como é que ele vai entender que ele foi identificado com essa enfermidade? Ele tem que permitir que alguém com uma habilidade, um médico, com uma total habilidade que ele não tem, toque na sua intimidade para que ele não morra. Uhum. Se ele não deixar, ele vai morrer com esse câncer. Uhum. Mas ele precisa ser tocado num lugar muito íntimo. Assim é o vaidoso, ele não sabe. Assim é o orgulhoso, ele não sabe. Ele tem que permitir que Deus toque na sua intimidade para que ele não morra orgulhoso nem vaidoso. Saul não deixou que Deus tocasse intimamente nele. Então, ele não abriu mão de toda essa vaidade. Assim são muitas pessoas. Como alguém com câncer de próstata que não deixa ser tocado, ele vai morrer assim. Agora, se eu sou vaidoso e eu não deixar Deus me tocar, eu vou morrer assim. Verdade. E assim, são muitas pessoas caminhando hoje, achando que o poder é dele, que a unção é dele, que o ministério é dele, que, irmão, não tem nada a ver com a gente, tem sempre a ver com ele. Sempre a ver com ele. Ele nos deu esse tesouro num vaso de barro, que somos nós, para que a excelência dessa glória seja dele e não nossa. Verdade. Então, o Saul, ele amou mais o reino, mais o trono, do que a missão que Deus tinha para ele. Agora, para a gente acelerar aqui e encerrar, vamos no capítulo 15, e eu vou ficar aqui no capítulo 15 um pouquinho para a gente, nas nossas considerações finais aqui. Capítulo 15 do primeiro livro do profeta Samuel. Esse já é o Saul sem Espírito Santo, um Saul que ama as posições, um Saul que por Deus foi desqualificado, um Saul que perdeu a amizade do profeta, um Saul que está por si só. Não tem mais Deus guiando ele. Olha aqui comigo, capítulo 15. Versículo. E o versículo, vamos a partir do 3. É uma ordem de Deus. Uma ordem de Deus. Vai, pois, agora, fere a Amaleque, o destrói totalmente. Não poupe ninguém. Ferirás desde o homem à mulher, até o menino que é amamentado no peito. Este deverá morrer, junto com os bois, com as ovelhas, com os camelos, com os jumentos. Tudo tu o destruirás. Vamos pular para o versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até Assur, que está de frente ao Egito. Porém tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém todo o demais que era vil, ele destruiu ao fio da espada. Saul poupou a Agag o melhor das ovelhas, o melhor da vaca, segundo suas ordens, e trouxe consigo. O resto destruiu totalmente, coisa vil e desprezível, Saul as destruiu. Então você vê, Deus deu uma ordem, destrói tudo, não traz nada. O tudo é tudo, mas ele acabou de deixar vivo o rei. Ou seja, o cabeça dessa destruição, ele deixou vivo. Esse homem pode ter negociado alguma coisa para ficar vivo. Ele trouxe vivo. Deus falou para queimar, olha o versículo 3, Deus disse para derrubar até os bois, ovelhas, vacas e camelos, mas a gente vê no verso 7 e 8, que ele separa boi, separa ovelha, vê que ele já não está mais cumprindo as ordens de Deus, né? Ele está fazendo conforme ele acha ser certo. A partir do versículo 10, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: eu me arrependo de haver posto Saul como rei, porquanto esse deixou de seguir a minha palavra, de me seguir e não cumpriu a minha palavra. Aqui entra, olha, então Samuel ficou triste e aquela noite inteira chorou por Saul, porém madrugou aquele dia para ir ter com Saul pela manhã. Uma vez anunciado Samuel a Saul, Saul chegou a ele
Saul foi dito que estava no alto do monte, diante de uma coluna. Então, voltando a Gilgal, descendo a montanha, veio a Samuel, e Saul esteve diante de Samuel, dizendo: seja tu bendito do Senhor, eu cumpri as palavras do Senhor. Ora, está claro que não cumpriu, mas ele acabou de dizer para o profeta que cumpriu. O que ele está fazendo? Está mentindo. E Samuel já sabia que ele não tinha cumprido, porque Deus já tinha falado com Já ele. sabia. Homem de Deus não anda confuso e não é enganado por ninguém. Quando eu digo homem e mulher, né? Mas Samuel só queria ouvir dele alguma espécie de arrependimento. E ele diz assim: eu cumpri a palavra do Senhor. Mas o que vem a seguir é chocante. O verso 14. Então disse Samuel a Saul: que balido é esse de ovelha que ouço? Que mugido é esse de vaca que escuto? Então Saul disse: de Amaleque a trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer sacrifício ao Senhor. O resto destruí totalmente. Veja, ele diz assim, ó, o povo poupou, mas a gente acabou de ler que ele trouxe vivo. Tá? Já que ele não tem Espírito Santo, já que ele está decidido a agir por si só, é uma marca dele. Ele colocou a sua responsabilidade no povo. Ele não fui eu que trouxe, não, o povo que trouxe. Mas a gente leu, ele poupou todo mundo e trouxe junto com o rei dos inimigos que Deus mandou destruir. Tá? E assim, como na Bíblia não há nenhum acaso e nenhuma coincidência, o nome Amaleque significa vontade da minha carne. Então, ele está deixando vivo o rei dos amalequitas. Ele está deixando vivo o rei da vontade da carne. E o que é admirável ver é porque ele está sem o Espírito Santo e ele já esqueceu que esse Samuel é aquele que achou as ovelhas, que vai saber que ele está mentindo. Não acabou, não existe temor. Eu vou mentir como se ele não fosse ver, como se Deus não fosse mostrar. E é o que tem acontecido. As pessoas têm perdido quem é Deus. E veja, perdido o que é Deus, mas Saul ainda é rei. Saul está no trono. Então, tem muitas pessoas com muito tempo dentro da igreja mentindo como se fosse normal. E mentindo para homem de Deus. Mentindo para mulheres de Deus. Então, você vê o perigo que é a ausência do Espírito Santo. Né? Deixam a carne viver. O rei Agag, a vontade da carne, Amaleque. Né? Então, o que aconteceu? Quando o Samuel falou, por que eu estou ouvindo o barulho da ovelha e da vaca? Porque não tinha, ele não ia contar. Mas os animais fizeram barulho. Né? No que fizeram barulho, denunciou, ele diz, não, o povo trouxe, né? Mas o resto eu matei totalmente. O verso 17, Samuel disse, porventura, tu não era pequeno aos teus olhos naquele dia? E não foi você que Deus colocou como cabeça de todas as tribos de Israel? Não foi o Senhor que te ungiu sobre rei de seu povo? Olha o que Samuel está dizendo. Rapaz, há muito tempo atrás não era você que não via capacidade nenhuma em você? Olha, não era você que era pequeno aos teus olhos? E a unção de Deus te colocou onde você está? Em outras palavras, ele está dizendo, não precisava disso, Saul. Não precisava disso, você não era ninguém, cara. Foi Deus que fez isso aí em você. Né? Então você vê que Samuel está triste. Mais do que chateado, ele está triste. Decepcionado. Né? Decepcionado, porque ele ungiu a mando de Deus e colocou em Saul toda uma esperança de que Israel caminhasse a passos largos na direção de Deus com o monarca guiando. E não foi isso que Saul fez. Né? Então, Samuel fica muito triste com esta situação. Aí o que vai acontecer? Samuel vai dar uma lição a ele sobre fazer e ser. Porque ele acha que ter matado tudo como Deus mandou, mesmo tendo poupado a Agag e os animais, Deus vai entender. Deus vai entender, Deus não vai fazer isso comigo, não vai virar as costas para mim, porque não existe mais ninguém, eu só trouxe um homem e acorrentado. O que esses animais podem ofender a Deus? Né? Então, essas coisinhas que as pessoas vão usar essa palavra dizendo assim, isso aí não tem nada a ver, Deus não vai ficar assim não, eu acho que Deus não vai achar, olha, você está sendo muito santo. Eu faço tanto, eu só não fiz isso, né? Não é possível que Deus vai fazer isso, entende? Então Samuel vai ensinar a Saul sobre isso, sobre você fazer para Deus e sobre você ser para Deus, sabe? Eu costumo dizer que é até sério isso, assim, eu levo isso com muita seriedade. O quê?
você pode trabalhar muito na igreja, mas se você não for à igreja, seu trabalho não vale de nada. Simples. Verdade. Simples. Ah, mas eu trabalho muito na igreja, não é possível que Deus não vai me abençoar. Não adianta você trabalhar muito na igreja e você não agir como se você fosse a igreja, porque você é a igreja. O Espírito do Senhor habita em você. A diferença de habitar em Saul e habitar em nós é que em Saul o Espírito agia, em nós ele mora. Né? Ele mora. Hoje o Espírito Santo está dentro de você e tudo que Deus quer é você sendo igreja mais do que você trabalhando na igreja. Porque as pessoas estão como Saul, estão amando o seu cargo, estão amando o seu posto, estão amando a sua oportunidade, mas não estão amando a missão que Deus lhe deu. Deus te ungiu para uma missão e não para sentar numa cadeira. Verdade. Ok? Então, veja bem o que Samuel ensinou para ele. Olha, versículo 22 do capítulo 15. Porém Samuel disse, teria porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, mais do que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Eu gosto do Salmo 50. Vamos comparar o Salmo 50 com esse versículo que a gente leu? Eu quero ler Salmo 50, se eu não me engano, é o verso 8. Vamos ler o Salmo 50. Você, por favor, onde você estiver agora, em casa, no trabalho, no seu celular, Salmo 50, verso 8. Deixa eu abrir aqui para ver se eu não estou enganado. Salmo 50, verso 8. Olha como está escrito. Não te repreenderei por causa de teus sacrifícios ou teus holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bode, nem dos teus currais sairá. Então, olha o que Deus está dizendo. O verso 3, Deus diz assim, ó, comeria eu a carne do teu touro, ou beberia eu a carne dos teus bodes? O que Deus está dizendo? Você acha fielmente que é isso aí que muda alguma coisa? Porque Deus até pede. Se a gente trocar esses animais aqui por dinheiro, como é no nosso dia. Não, mas eu dei uma oferta para Deus. Eu honrei a Deus. Eu sou digno que se me atenda. É como se Deus dissesse, você acha mesmo que é isso aí que faz a nossa união? Não, e quando ele fala aqui, ó, pois são meus todos os animais do bosque, esse daí... Não é? Não é? Então, fecha tudo. esse é qual versículo? Esse é o 10. Ele está dizendo, é tudo meu. Se eu precisasse, eu pegava sem te pedir. Uhum. Eu só queria ver a tua obediência. Porque funciona assim hoje para nós. Olha, desde Cristo, né? Não desde Saul, mas desde Cristo funciona assim. Para eu ser salvo, eu só preciso me arrepender. Alguém um dia me perguntou, mas para eu ser salvo eu não preciso de obediência? Não. Quer ser salvo por Cristo, pelo seu sacrifício, só se arrependa. Uma vez salvo, a salvação produz em você a obediência. Agora, ser salvo, arrependa-se. Uma vez salvo, aí ela começa a produzir em você a tua obediência. Como é que eu vou detectar um salvo na sua obediência? Uhum. Então, o que Deus está dizendo? Eu queria ver sua obediência, Saul, e não seu sacrifício. Porque tem gente muito, não, eu tenho, eu faço, eu consigo, mas essa pessoa não é obediente. Uhum. Ela está comprando a situação, comprando Deus, mesmo que isso seja impossível. Na cabeça de Saul, aquele sacrifício convenceria Deus de que ele estava certo, e não estava. Então, voltando para o 1 Samuel 15, agora no verso 23, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e a idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor Deus, ele também te rejeitou para que tu não reine mais sobre Israel. Veja como Deus encara uma desobediência, como uma feitiçaria. Não, para mim, uma mentira e um adultério é bem diferente. Para Deus é a mesma coisa. Sabe? Ok, pode ter... As consequências são diferentes. Sabe? Mas o pensar, a atitude é a mesma coisa. Se eu falar de você coisa que você não é, eu acabei de matar você. Eu acabei de esfaquear seu nome
para uma pessoa que não te conhece. Aí quando ela te conhecer, ela vai ter aquela ideia. Não, já me falaram que ela não é isso, ela é aquilo, sabe? Então, para Deus, isso é igual. É igual. Deus não aceitou e ele disse assim, Samuel disse, o que você fez para Deus é como um pecado de feitiçaria. Então, ele rejeitou você para que não reine mais. Não reine mais. Então, isso soou muito pesado aos ouvidos do Saul. E ele disse no verso 24, então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e não dei ouvido às tuas palavras. Olha agora, porque temi ao povo e lhe dei ouvidos. De novo. Ó, temi ao povo e lhe dei ouvidos. Ele tinha que temer a Deus e dar ouvido ao profeta. Ele temeu o povo e deu ouvido ao povo. Mas por quê? Porque do povo ele foi escolhido. Quando você é escolhido pelo povo, você come na mão do povo. Hã? Quando você é escolhido pelo povo, quando o povo é que pega você, quando o povo é que exige você, você vai sempre comer na mão do povo. Por isso que Deus disse a Samuel, vem comigo à casa de Jessé. Deus estava dizendo, vou te mostrar como se escolhe um rei. Vou te ensinar como se escolhe um rei. Um rei não pode estar refém do povo. Um rei tem que estar na mão de Deus e de ouvidos atentos a um profeta. Sabe? Porque o rei, ele foi chamado para um governo. Saul queria levantar sacrifício, coisa que ele não foi chamado. Ele fez o que Samuel deveria fazer. Ele não esperou Samuel. Como quem diz, eu sou rei, rapaz. Eu posso tudo. É você que tem que me ouvir e não o contrário. Então ele vai lá, levanta o sacrifício e queima. A gente acha isso tão banal. Por que Deus olhou e julgou isso sobre Saul? Se era para Deus, se era para ele, né? Entende? Então o que Deus está dizendo? Se eu te chamei para o governo, não se meta no ministério dos outros. Sabe? Eu te chamei para governar, tu tem uma unção de guerra, e o Samuel tem uma unção para queimar esse sacrifício. Então, se tem uma coisa que Deus não tolera, é que você não respeite a autoridade, já que ele respeita. Deus ungiu e respeitou a autoridade que deu. Então, por que o Saul não respeitou a autoridade de Samuel? Deus não tolera gente que ultrapassa a autoridade que ele deu, e ele respeita. Então, como ele não respeitou, Deus disse, você já não reinará sobre Israel. Então, vamos encerrar com 2 textos, tá? Capítulo 9, verso 3, que foi onde a gente começou. Começamos. Por que eu vou encerrar? Vocês vão entender agora como nós vamos fechar aqui. Obviamente, a gente não esgotou o assunto, até porque não tem tempo, né? Mas é um assunto que já fica aí para você amadurecer nas suas anotações, pensar sobre isso, exercer isso, para que os erros, os pontos fortes e os pontos fracos de Saul sejam luz na minha vida. Né? Verdade. Seus pontos fortes para que me fortaleçam e seus pontos fracos para que eu não os cometa. Né? Verdade. Então, como é que está escrito o verso 3 do capítulo 9? E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho, leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Muito bom. Agora, vamos ler o capítulo 27, 1 Samuel 27. Qual versículo 7. 7. Isso. Olha como está escrito. Então disse Saul a um dos seus servos, buscai para mim uma mulher que tenha o espírito da feitiçaria, para que por meio dela eu consulte-a. E seus criados foram e disseram, eis aqui uma mulher de Andor, uma mulher que é o espírito da adivinhação. Então vamos lá. Saul começou seu ministério buscando uma ovelha. Aqui é o final do seu ministério. Um jumento. Perdão. Mais difícil de lidar com o jumento. Né? Saul começou seu ministério em busca de jumentas. Terminou seu ministério em busca de feitiçaria. Você lembra como que é melhor terminar do que começar? Então ele deu valor ao começo, mas não deu valor ao final. Então ele está buscando no fim da vida uma feiticeira que possa consultar Saul, que possa consultar Samuel entre os mortos. Né? Então esse é um fim triste para o primeiro rei de Israel. Então lembre-se, Deus quer você terminando melhor do que começou. A carreira da nossa fé, ela aponta para um final glorioso e não um final de derrota. Repito, não importa como você começou, importa como você vai terminar. Essa é a vontade de Deus para a sua vida.
Amém? Deus abençoe. Amém. Aleluia. Ai, gente, eu fico aqui ouvindo, você sabe, né? Que se deixar, eu fico aqui ouvindo e vou E eu perguntando que tu falando, sabe e que eu vou eu sou falando. curiosa. Sim, sim. E aí eu entro no detalhe, e assim vai, gente. A palavra é maravilhosa. Quando a gente aprende, sabe, escuta, alguém que também possa, sabe, explicar pra gente, é muito maravilhoso. Eu amo a palavra, ela fortalece, a palavra ela é viva, ela nos revela. E eu amo a palavra de Deus. E assim, eu quero agradecer mais Amém, uma vez, amém. agradecer por ter vindo, por estar aqui, porque pela sua disponibilidade, pela sua graça, pela sua Amém. unção. Amém. Agradecer a Deus por isso, por colocar pessoas assim pra gente que possa nos acrescentar, né? E é isso, gente. Quero agradecer a vocês mais uma vez por ter nos ouvido. Não esqueçam de falar aqui, de escrever quem vocês querem saber mais sobre, para que a gente possa estar aqui falando mais, porque falar da palavra é algo que me deixa encantada, eu amo, como eu falei. E é isso. Muito obrigada. Eu agradeço, estou à disposição. Precisar, cá estamos. Então é isso, galera. Comenta, compartilha, clica aí no link e é isso aí, envia para as pessoas. E olha, o que eu aprendi dessa história. Porque quando ele falou que ia falar Saul, eu falei, cara, só ele mesmo, porque Saul, quando a gente fala de Saul, a gente só fala, foi ungido e só fez besteira, né? E tipo assim, a gente Sim. nisso vê como a pessoa pode ser ungido, ungido por Deus, a gente pode ver que a pessoa começava a pensar em Deus e acaba se perdendo no caminho. É possível. Então isso faz você parar para pensar. O que pode fazer você se perder? Onde você se perdeu? Onde você perdeu o seu primeiro amor? Como Paulo fala. Onde? O que você está fazendo? Será que você não está trabalhando mais do que buscando? Será que você não está servindo mais, né? No sentido de trabalhar na igreja ou de fazer algo que você acha que é para Deus, mas não está fazendo o que Ele quer que você faça? Então, é bom a gente refletir sobre isso. E isso eu também vou refletir mais em casa sobre o que Deus quer para nossa vida. Porque às vezes a gente acaba achando que está fazendo algo bom para Deus. Uhum. Vou sacrificar isso aqui. Uma coisa boa para Deus. Olha, Ele vai adorar, mas a gente está fazendo da maneira errada. É isso. Né? Com a vontade de fazer o certo, fazendo da maneira errada. E Deus fala, não é isso que eu quero. Não preciso disso, não dependo disso, porque tudo é meu. E isso Saul nos ensina. Pegando o gancho aqui, eu costumo dizer o seguinte. A gente não acha certo um pai matar um filho. É totalmente errado. Mas se a gente observar, foi o que Abraão foi fazer com Isaac. Ele foi matar o Isaac. E eu acharia erradíssimo. Eu não deixaria Abraão fazer isso nunca. Mas o foco aqui não é que é certo ou que é errado. O que a gente quer é a vontade de Deus. Né? É obedecer. Então, obedecer mesmo sem entender. No final, tudo dá certo. É isso aí. Obedecer sem entender, sem querer, chorando, pedindo pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Deus, em nome de Jesus, não faça mais fazer. É isso aí. Então, galera, beijo, até a próxima.